Queridos amigos e amigas, muito boa noite a todos. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Há cerca de 6 anos, eu tive uma experiência que eu costumo chamar de experiência de quase morte. Brincando, é claro. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa minha situação, essa minha experiência. Eu havia acabado de almoçar, era o início de tarde, e fui até o meu pátio com a intenção de varrer algumas folhas que estavam acumuladas em um canto. Então, peguei a vassoura e percebi que junto àquela parte dos cabelos da vassoura havia alguns pelos. Preocupada em limpar a vassoura, eu passei a mão naqueles pelos e quando eu fiz isso, eu senti uma forte queimação na minha mão, uma sensação intensa de ardor. Então, automaticamente eu larguei aqueles pelos no chão e quando eu olhei assim, aqueles pelos se mexeram. Vocês podem imaginar do que se tratava. Era uma lagarta, daquelas que queimam a mão da gente. A partir daquele momento, eu faço questão de dividir com vocês algumas situações que se seguiram. Eu comecei imediatamente a trabalhar com a certeza de que aquela era uma lagarta venenosa, que era uma taturana, e que eu iria desenvolver o distúrbio de coagulação e que isso me levaria a morrer sangrando em virtude daquele acidente. E mais, que isso ia acontecer imediatamente, nos próximos minutos. Vejam que eu não considerei nada do que eu conhecia acerca desse assunto. Para não chocá-los, eu vou poupá-los dos detalhes mais sórdidos dessa minha experiência. Mas logo em seguida, eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Eu pensava e falava assim comigo: por que isso comigo? Mas não é possível. Em outra existência eu devo ter matado alguém sangrando. E agora eu vou sangrar até morrer, eu vou pagar pelo que eu fiz. E continuava chorando. Era muito triste ver a carinha dos meus filhos. Eles me espiavam assim por trás da porta com aqueles olhos arregalados. A minha pequena tinha uns 9 anos e certamente muito preocupada, louca para chegar perto de mim. Ela dizia assim: mãe, isso é contagioso. Eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Passados alguns minutos daquela situação, eu peguei a minha bolsa, chamei uma ambulância, e me sentei num degrauzinho da escada, me despedi dos meus filhos. Lembrando essa história essa semana com a minha funcionária, ela disse assim: a senhora lembra que a senhora chorava e dizia assim: cuida dos meus filhos para mim? Eu quero registrar aqui que eu tive apenas 3 atitudes que eu considero que foram bastante lúcidas. Primeiro, eu prendi a lagarta. Eu peguei uma pazinha e coloquei aquela lagarta dentro de um vidro. Eu pensei, eu vou levar para o pronto-socorro e vou pedir para fazer a identificação. Segundo, eu liguei para um amigo muito querido que entende tudo de lagarta e disse para ele: pelo amor de Deus, tu vai me encontrar no pronto-socorro. E eu peguei um copo com água fluidificada do Evangelho no Lar, que havia feito na noite anterior, e coloquei a minha mão dentro daquele copo com água. Só para não deixar vocês morrendo de curiosidade, eu quero dizer que não era taturana. Como vocês podem ver, eu não desencarnei. E depois disso, eu comecei a pensar. Fiquei imaginando a decepção do meu anjo da guarda. Porque o meu espírito protetor certamente estava por ali. Fiquei imaginando ele olhando aquilo tudo assim, chacoalhando a cabeça e pensando: olha só, 6 anos estudando a doutrina espírita, parece que não aprendeu nada. Sabe que é imortal e reage desse jeito. Não se animou nem a fazer uma oração. Não se prestou nem para isso. E praticamente já está desencarnando, olha aí, que coisa. Ele deve ter ficado bastante frustrado com a minha reação. Eu trouxe essa história para a gente refletir um pouquinho. Como é que tem sido o nosso comportamento diante das situações aflitivas? Não só nas enfermidades, nas limitações físicas que periodicamente nos alcançam. Diante da morte das pessoas amadas,
das incompreensões das pessoas, das dificuldades financeiras, da solidão. Para aqueles que, assim como eu, têm o privilégio, a honra de conhecer o Espiritismo, considerando-se tudo que nós sabemos, como é que nós estamos nos saindo nas horas difíceis? Porque a doutrina espírita, nós sabemos, é o consolador prometido. Né? Ele é para essas horas, para esses momentos, para nós agirmos com coragem, termos esperança. Será que nós estamos utilizando adequadamente esse valioso conhecimento? É certo que existe, sim, uma grande lacuna ainda sobre aquilo que nós conhecemos e a aplicação de todos esses conhecimentos. Então, nós precisamos estar muito atentos. Mas tudo bem, porque é um processo. É um processo. Nós estamos inscritos nessa escola para aprender. O Espírito Josué, benfeitor espiritual dessa casa, ao longo de vários anos, tem ditado pela psicografia mensagens contendo importantes instruções para todos nós. E em um texto que foi publicado no BIS de setembro do ano passado, ele nos convida a refletir sobre esse tema, coragem na doença. E logo no início, ele vai abordar o fato de que mesmo o mais forte e saudável corpo não está ileso de enfrentar enfermidades. E que, embora muitas delas sejam de pequeno porte e autolimitadas pela ação do nosso sistema imunológico, existem algumas que requerem os recursos diagnósticos e terapêuticos da medicina. E esses recursos, Josué nos adverte, eles devem ser buscados sempre e sem demora. Sempre e sem demora. Evitando, assim, um retardo no restabelecimento da saúde ou até alguns prejuízos irreparáveis. Vamos pensar. Se Deus não quisesse que os nossos sofrimentos corporais cessassem, ou fossem pelo menos amenizados em certos casos, ele não teria colocado ao nosso alcance os meios de cura. Então é nosso dever procurar esses meios e utilizá-los, sempre que for necessário. Ele nos lembra ainda que há as enfermidades de grande intensidade, que desafiam cientistas brilhantes e médicos dedicados. Sua gênese, diz Josué, transcende a localização física no órgão e adentra o perispírito, marcado pela lei de causa e efeito. Vamos rever. Todos nós aqui, seres humanos, somos formados de espírito, que é o ser pensante, que é o princípio inteligente, que quando está encarnado, assim como nós estamos, nós chamamos alma. Há também um corpo semimaterial, vaporoso, que envolve esse espírito e que o acompanha mesmo quando desencarnado no plano espiritual, e o nosso corpo físico. E o perispírito, ele tem o registro de todas as ações, de todas as experiências que o espírito vivencia, que nós vivenciamos. Se essas experiências forem boas, tudo bem, maravilhoso. Mas quando nós agimos equivocadamente em qualquer setor da nossa experiência evolutiva, por exemplo, cometendo excessos de ordem física, nos envolvendo em vícios, quando nós, por exemplo, praticamos o suicídio, nós lesamos o perispírito. Nós marcamos esse corpo perispiritual com o desequilíbrio. E assim também quando nós nos comportamos de forma contrária à lei de amor no relacionamento com os nossos semelhantes. Quando nós traímos as pessoas, a confiança delas, quando nós agimos de forma desonesta, quando nós abandonamos, matamos, quando nós não perdoamos os nossos inimigos, aqueles que nos prejudicaram, quando nós alimentamos ódio, inveja, desejo de vingança, nós também impregnamos o psicossoma, o corpo, o perispírito, essas energias perturbadoras, nocivas dos sentimentos inferiores. E Josué nos diz que estes registros kármicos precisam, no devido tempo, drenarem no corpo a sua carga vibratória. Então, nessa mensagem, Josué se refere a esses registros, essas marcas do perispírito, de registros kármicos. E ele vai explicar aqui que, atendendo à lei de causa e efeito, a fim de que esses registros possam ser apagados, drenados, o perispírito, que é o modelo organizador do corpo físico, ele vai, em algum momento, transferir para o corpo as energias desequilibradas.
E vai fazer isso na forma de limitações, na forma de enfermidades, que podem se manifestar desde o nosso nascimento ou ao longo das nossas existências. O perispírito ele tem, portanto, um papel muito importante na etiologia, na gênese das doenças físicas e mentais, especialmente aquelas de caráter mais grave, de curso mais prolongado e aquelas que representam um desafio terapêutico para a ciência. Josué não fala, não dá nome aos bois, ele não diz, mas certamente se enquadram nessas características algumas neoplasias malignas, as doenças autoimunes, as doenças degenerativas, as malformações congênitas, e há, por certo, muitas outras situações clínicas que provavelmente têm origem nesse mecanismo. O corpo seria, por assim dizer, uma espécie de exaustor do espírito, a semelhança daquele aparelho doméstico que elimina, né, as impurezas, a gordura e o cheiro da nossa cozinha. E o espírito André Luiz nos lembra que todas as doenças dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, porta adentro de justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos. O que diz André Luiz nessa obra Evolução em Dois Mundos, né, psicografada por Francisco Xavier? Que possivelmente nós mesmos solicitamos, nós mesmos rogamos a experiência difícil dessas doenças, para nos liberarmos do débito, para evitarmos novas quedas e podermos retomar o nosso progresso espiritual. E na obra O Homem Integral, Joana de Ângeles, pela psicografia, a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, conclui que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Então, de um modo geral, as doenças têm origem no espírito. A causa está na alma, nas decisões do espírito, nas nossas decisões. Nós adoecemos porque, como nós acabamos de ver, nós causamos o mal dos nossos semelhantes, nós lesamos o nosso corpo, nós não perdoamos, nos permitimos atitudes de vingança, alimentamos mágoa, culpa, o remorso, os medos. Nada mais é do que a colheita daquilo que nós semeamos. E não poderia ser diferente. Portanto, como diz Divaldo Pereira Franco, a nossa saúde ela é uma ilusão. Ela não existe. O que nós temos, o que existe sim, é uma aparência. Quando a doença se apresenta, nós já estamos com ela há algum tempo. Isso porque todos nós somos doentes da alma. Né? Nós carregamos ainda muitas mazelas morais, muitos registros negativos que precisam ser expurgados. E uma importante ressalva, está lá na obra Sendas Luminosas. Existem processos de instalação de enfermidades que não têm procedência nos atos perturbadores do passado. Trata-se de espíritos fortes que elegeram o sofrimento a fim de poderem ensinar resignação e coragem. Então, nem sempre o doente está reparando erros do passado. Pode o espírito, depois de ter atingido um certo grau de evolução moral, solicitar aquele distúrbio orgânico para exercitar a paciência, a resignação e servir de exemplo para todos os demais. A mentora vai dizer na obra que geralmente são indivíduos com saúde bastante frágil, que periodicamente experimentam processos de doenças, às vezes bastante prolongados, mas que diante da experiência difícil, eles costumam se conduzir com bastante tranquilidade, mantendo-se alegres, sem que o problema orgânico os afete de forma muito profunda. As enfermidades fazem parte da programação natural da vida, das necessidades evolutivas do espírito. Todos nós aqui estamos reencarnados em um planeta de provas e expiações, a Terra. Por quê? Porque por força das nossas necessidades evolutivas, tendo em vista o nosso progresso, a reparação das faltas do passado e o desenvolvimento das qualidades morais, nós programamos uma série de obstáculos, de aflições, de desafios. E aqui nós teremos essas oportunidades. Então as enfermidades elas fazem parte dessa programação. Elas estão incluídas nesse pacote. E será que nós estamos preparados para enfrentar com coragem as doenças que possam estar na nossa programação? Olha o desastre que foi a minha experiência, né, com a lagarta. E olha que era apenas uma possibilidade de adoecer, eu não estava enfrentando uma doença. Foi um desastre. Vamos nos preparar, pessoal? Vamos? Vamos.
Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai abordar o tema Bem-aventurados os aflitos. E logo no início, no item 3, ele pondera que desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa justa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então é indispensável nos compenetrar da ideia de que Deus existe, da verdade de que Deus existe, e que Ele é soberanamente bom e justo. E sendo assim, todas as nossas dores, todas as nossas aflições têm uma causa justa, que se não está na existência atual, encontra-se em uma existência passada. Sem essa certeza, paramos por aqui, porque vai ficar muito difícil ter coragem para enfrentar o sofrimento. E muitos poderão pensar, e Allan Kardec considera isso nesse capítulo, que se nós lembrássemos das demais existências, nós aproveitaríamos essa experiência das vidas anteriores, compreenderíamos melhor o porquê das aflições e reclamam porque nós esquecemos o nosso passado. Será que nós aproveitaríamos? Será que nós conseguiríamos conviver com a lembrança? Ai, mas eu queria lembrar só as coisas boas que eu fiz. Não queria ficar lembrando as coisas ruins. Sabe que nós seríamos insuportavelmente orgulhosos, mais do que nós já somos, se nós lembrássemos só das coisas boas. E vejamos, nós renascemos frequentemente no mesmo meio em que já estivemos, está lá no Evangelho, e estabelecemos contato com os mesmos espíritos, igualmente encarnados, a fim de reparar o mal que tenhamos feito. Para reparar o mal que tenhamos feito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como será que nós nos sentiríamos ao nos lembrar das situações que promoveram esse reencontro difícil com as pessoas que estão conosco? Vamos imaginar. Olhar para aquele filho difícil, rebelde, intransigente, que desafia a nossa autoridade e lembrar que nós o abandonamos em outra oportunidade. Encarar aquele companheiro, aquela companheira que tem graves problemas e desequilíbrios emocionais e lembrar que é aquele mesmo espírito que nós traímos e que depois disso cometeu suicídio. Encarar o irmão por quem nós sentimos uma grande antipatia e lembrar que é aquele mesmo que em outra existência nos passou a perna nos negócios. Será que nós não nos sentiríamos terrivelmente desconfortáveis, com vergonha às vezes, ou com raiva? Normalmente nós não suportamos sequer nos lembrar das aflições, das coisas que fizemos e que sofremos nessa existência. Vocês já imaginaram lembrar das últimas 10? Ou das últimas 100? Podemos até pedir em prece para entender. Podemos pedir para ver, para enxergar o que é que aconteceu. Por que nos envolvemos naquela situação? E se os nossos mentores acharem útil e que nós temos como aguentar, eles poderão nos dizer. E nós vamos passar a aceitar melhor, mesmo que a gente não lembre, mas nós vamos passar a conviver melhor. Agora, lembrar de tudo, pelo amor de Deus. Graças a Deus que nós não nos lembramos. Então nós precisamos confiar em Deus e ouvir a voz da nossa consciência. E analisando as nossas dificuldades, as más tendências que nós temos, nós vamos saber em que setores das nossas experiências carnais nós nos comprometemos no passado. E vamos concluir que existe sim justiça nas aflições. Na sequência, o codificador vai apresentar o que ele chama motivos de resignação. E afirma que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Eu adoro comparações. Uma comparação bem feita pode facilitar enormemente o nosso entendimento. E o codificador foi pródigo em comparações. Em todas as obras básicas ele faz inúmeras comparações. E aqui, logo em seguida, nesse texto, ele faz uma comparação. Ele diz assim, que o homem que sofre, ele se assemelha a um devedor de avultada soma, a quem o credor chega e diz assim,
se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei todo o restante do débito e tu ficarás livre. Livre. A 100ª parte. Olha o desconto, pessoal. Que maravilha. Agora, se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. E aí Allan Kardec questiona, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de ser queixado o credor, não lhe ficará agradecido? Então ele conclui dizendo, tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Estarão livres. Não podemos imaginar que aquele que sofre durante quase uma existência inteira de uma determinada doença, ou que padece grandes dores, enormes sofrimentos antes de desencarnar, está quitando inúmeras dívidas. Eis aí um excelente motivo para a resignação. Essas dores poupam séculos de sofrimento na vida futura. Se murmurarmos nas aflições, diz Allan Kardec, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Aqui o codificador lembra a resignação com que devemos enfrentar a prova da doença. Porque, diz ele, nós apenas receberemos os créditos, os méritos, se nós enfrentarmos sem reclamar. Aceitando o que não podemos evitar e persistindo na luta sem desesperar. Isso é resignação. Não é sentar e ficar esperando. É persistir na luta, mas aceitando aquilo que vem. Caso contrário, não passamos na prova. Teremos que recomeçar, fazer a prova de novo. Além disso, nós sabemos que o comportamento emocional diante da doença é um fator decisivo que vai determinar a sua evolução. Então, é fundamental evitar a revolta, evitar a tristeza, lembrar que o desânimo, que a tensão, que a raiva consomem as nossas energias, diminuem as nossas forças. E manter o otimismo, manter a coragem, manter a confiança em Deus, no profissional médico e demais profissionais que estejam nos atendendo, são atitudes essenciais para o bom resultado, qualquer que seja o tratamento indicado. Lembrando sempre que, enfrentando bem a enfermidade, nós vamos alcançar momentos mais felizes e plenos de paz. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, a vê como um ponto no infinito. Resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Então está lá no item 13, motivos de resignação, que é fundamental também considerar a existência na Terra como de fato ela é. Apenas um ponto, muito pequeno, diante da nossa eternidade, porque nós somos imortais. E que tudo passa, como tantas situações ruins que já passaram. Quantas situações difíceis nós já vencemos. Essa noite vamos fazer um exercício e vamos refletir um pouquinho. E isso vai nos ajudar certamente a dar menos importância aos revés dessa vida, às aflições, entre as quais as doenças. Então, qual é o remédio? O que fazer? O que fazer? Lá no item 19, Santo Agostinho diz que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Santo Agostinho prescreve a fé. E nós dizemos que o Espiritismo conduz a uma fé raciocinada. O que significa dizer que diante da revelação da imortalidade do espírito, que a vida prossegue após a morte do corpo, diante da demonstração da justiça, da lei de causa e efeito, segundo a qual a cada um será dado conforme as suas obras, e diante da possibilidade de novas experiências reencarnatórias, para darmos continuidade aos nossos aprendizados e quitarmos os nossos débitos, nos resta confiar em Deus.
nos entregarmos a Ele, certos de que tudo está conforme deve estar, que todas as situações da vida que nós estamos vivenciando, as pessoas com quem nós convivemos, a nossa situação financeira, a nossa saúde ou a falta dela, tudo concorre para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Isso é fé. Essa irrestrita confiança na bondade de Deus, que não nos abandona e que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é sempre proporcional às forças. Se nós estamos sentindo insuportável o peso, é porque nós precisamos aumentar as nossas forças, buscar entender essa dinâmica da vida, procurar os recursos espirituais em que nós acreditamos. Façamos a nossa parte, deixemos que Deus faça a parte dele. E sobre isso, Josué na mensagem lembra que diante da enfermidade que não cede, agravando-se gradativamente, ainda resta o recurso da fé. Não somente a esperança na cessação dos sinais e sintomas, mas a fé na redenção do espírito, que enfrenta dura prova em caráter expiatório. Não deve nos interessar apenas a recuperação da saúde do corpo. Mesmo que isso não aconteça e a morte orgânica sobrevenha, nós temos que lembrar que teremos conquistado o corretivo espiritual, como diz Emmanuel, a redenção das nossas dívidas, o reequilíbrio diante das leis divinas. E isso é fundamental para a nossa felicidade. A oração não deve ser encarada como um recurso que elimina o sofrimento, mas como terapêutica valiosa para a vitória sobre o mesmo, adquirindo forças morais e físicas, emocionais e psíquicas para os enfrentamentos. Joana de Ângeles, a mentora, vem nos falar a respeito da importância da oração nessas situações. Não só nessas, mas aqui ela fala com relação ao sofrimento. E Jesus, em seu ministério de amor, ele sempre nos apresentou a prece como um instrumento de comunhão com Deus, a partir do qual nós poderíamos pedir aquilo de que necessitamos. E nós sabemos que aquilo que for o melhor para nós e que for do nosso merecimento nos será concedido. Então, qualquer que seja o processo de doença que nós estejamos enfrentando, vamos buscar o conforto moral da prece, pedir o auxílio para manter o equilíbrio, a serenidade, para conseguirmos evitar a revolta, o desânimo. E é claro, vamos pedir também o alívio das nossas dores, a cura da nossa enfermidade. E nós sabemos que também devemos utilizar as terapias espirituais da casa espírita, o passe, a água fluidificada, que são valiosos recursos para recuperarmos a saúde física e a saúde espiritual. Na obra Pão Nosso, Emmanuel nos adverte dizendo o seguinte, que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Como é que nós estamos aproveitando a nossa saúde? Qual o direcionamento estamos dando a essa nossa existência? Será que nós estamos valorizando adequadamente todos os recursos que nos foram disponibilizados para essa experiência na Terra? Lembrando que essa experiência deve servir especialmente para o nosso progresso moral. E Jesus ensinou que o amor cobre a multidão de pecados. A partir disso é possível dizer que aquele que tem uma conduta equilibrada, que pratica o bem aos semelhantes, que cultiva bons pensamentos, que se envolve em atividades dignificantes e que reencarnou com a programação de um câncer, ele pode ter mudado a sua informação genética e apresentar um tumor benigno. Porque o amor cobre a multidão de pecados. E nós precisamos entender o valor da saúde. Jesus também sempre recomendava àqueles a quem curava, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele recomendava a quem ele curava, que se cuidasse, evitando pecar, evitando errar o alvo, atentar quanto ao equilíbrio das leis. O que o mestre está dizendo? Não minta mais, não prejudique as pessoas, não fuja dos compromissos assumidos, perdoa aos teus inimigos, a fim de que não te aconteça algo pior,
o retorno da enfermidade muitas vezes agravada. Então a recomendação de Jesus é muito direta, é para novas posturas morais. Uma vez que nós tenhamos restabelecido o organismo, o equilíbrio do nosso organismo, não permanecer no erro, mas buscar mudar o comportamento, observando os ensinamentos do Cristo para o nosso próprio bem. Caso contrário, a doença reaparece ou surgem novas enfermidades. Então, para que haja a cura definitiva, a mudança das atitudes para melhor é fundamental. E Josué encerra a mensagem nos orientando. Ante qualquer enfermidade, procurar o auxílio do conhecimento médico, fortalecer a fé e aproximar-se da espiritualidade que nos conforta e em algum momento nos receberá na continuidade da vida que virá. Coragem e fé. Fé para manter a coragem. 2 anos após aquela minha experiência, no ano de 2009, vocês devem lembrar, houve uma grande pandemia da gripe A. E eu adoeci. Numa madrugada de uma terça-feira, eu comecei a apresentar os sintomas, e nas primeiras 10 horas, os sintomas avançaram muito, eu estava muito ruim. Foi algo para mim assustador. Eu nunca tinha visto e nem sentido nada parecido. Entrei em contato com o pneumologista, ele me orientou que eu observasse a febre nas próximas horas, para que a gente tivesse uma suspeita um pouco maior e só então passasse a usar o oseltamivir, que é o Tamiflu, que é o medicamento. Se a suspeita aumentasse. Eu pensei assim, não, dessa vez eu vou fazer o que eu sei, porque se eu morrer, eu quero morrer com dignidade. Vou fazer isso. E fiz. Deitada na minha cama, fiz uma prece, pedi a presença do meu espírito protetor, liguei para alguns amigos, né, Lia? E pedi que fizessem prece por mim. Fizessem prece por mim. E comecei a fazer um exercício de morte. Comecei a imaginar o que aconteceria caso eu desencarnasse. E lembrei que eu ia finalmente abraçar o meu anjo da guarda. E sabem, eu ia beijar as mãos dele. Pelo tanto que ele tem me ajudado nessa existência. Eu lembrei que eu ia encontrar minha mãe, meus avós. Que eu continuaria lá nos meus estudos. Que eu provavelmente, com o tempo, passaria também a trabalhar. E que eu reencarnaria. E continuaria os meus aprendizados aqui na Terra. Vocês vejam que eu não desencarnei. Estou aqui. Continuando os meus aprendizados. A vida é tão frágil no corpo. Ninguém vive no mundo sem os desafios. Particularmente nessa área, que é a área da saúde. E são eles que desenvolvem a nossa capacidade de luta. São eles que nos auxiliam a conquistar novos patamares evolutivos. Sem eles, a existência terrena perderia todo sentido. Uma vez que nós estejamos conscientes de que a vida no corpo é transitória, que o espírito é imortal, que nós já vivíamos antes de nascer e que nós continuaremos vivos depois da morte orgânica. Cabe a nós tornar essa existência o mais agradável possível e rica de conquistas no campo moral. Enfrentando, sim, com serenidade. Serenidade alicerçada na fé, no conhecimento que nós temos, todas as ocorrências difíceis, todos os obstáculos, todos os desafios, sem nos desmotivar para prosseguirmos na luta. E dessa forma nós iremos nos qualificar para viver em um mundo de regeneração, onde não existem mais as calamidades físicas, as calamidades morais e nem naturais, que desgastam e afligem tanto a humanidade. Coragem e fé, meus irmãos. Fé para manter a coragem. E que Jesus inspire e ampare a todos nós na nossa caminhada evolutiva. Uma boa noite a todos.